Alô Brasil, olha só, eu de novo aqui, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. E hoje eu vou tentar responder, fizeram umas afirmações aqui pra mim, mandaram uns direct e a gente começou a discutir sobre o assunto. E o assunto é, por que é que os calibres antigos eram melhores, tá? A princípio é o seguinte, quando na década de 70, 80 e 90 houve um padrão meio diferente no mundo inteiro dos relógios, tá? Década de 70, 80 e 90, o padrão foi definido exatamente pelos relógios quartzo. Tá? Os relógios quartzo mandaram no mundo até o meado da década de 70, da década de 90, eles mandavam no mundo. Tá? Na década de 70 ainda nós tínhamos um custo elevado da produção do quartzo. Então ainda os automáticos ainda estavam um pouco acima ainda e eles conseguiam vender um pouquinho mais, certo? Então no final da década de 60, para o começo da década de 70, haviam calibres especiais como o 6119, 6139, 6138 da Seiko, né? Tínhamos também o 6305, tinha vários outros calibres ali da década de 60, começo da década de 70, que eram como é que fala? Eram inovadores na época, tá? E o 6119 para muitos até hoje dizem que é a grande estrela da Seiko até hoje, porque acho que não conseguiram construir um calibre tão preciso, tá? Tão simples, preciso e confiável, tá? Por que tudo isso? A Seiko com 6119, ela conseguia, usou de base para o 6139, usou de base para o 6138, que eram relógios cronógrafos. E em cima da base do 6119, em 2 anos eles criaram um cronógrafo em cima do 6119. Então isso foi uma estratégia excepcional. Então o 6119 é a estrela da Seiko até o começo da década de 70. Com a chegada da linha Quartz e a inovação tecnológica da linha Quartz, os relógios automáticos começaram a deixar de ser usados. Então existia um parâmetro diferente, tá? Então a questão não era criar o melhor calibre automático, era exatamente conseguir reduzir o custo do calibre automático. Existia uma diferença. Eu já tenho um calibre 6119, mas eu preciso reduzir o custo dele. Então o que eu posso fazer? Aí vieram os 7005 e os 7009. Os 7005 e 7009 começaram no meado da década de 70, se não me engano, em 77, e vieram sendo produzidos até meados da década de 90. Existia um calibre 7005, 7009 sendo produzido. Inclusive, esse modelo aqui, ó, de 97, ele é 7009. Tá? Então, se vocês procurarem os relógios da década de 80, 90, vocês vão ver que a maioria deles são equipados com o calibre 7009, 7005. Eles são muito leves, são muito precisos, porém, como é que eu vou dizer? Eles desidrataram o relógio, eles começaram a reduzir custo, então começaram a tirar onde não havia necessidade de 2 parafusos, deixavam um, então eles começaram a tentar reduzir o custo ao máximo possível. E com essa tendência de redução de custos e não de aprimoramento de máquina, os calibres 6119 ficaram na memória de muita gente. Então, para muita gente, o 6119 continua sendo o melhor calibre que existe até hoje, tá? Até mesmo melhor que o 7S, 7S26, 7S36, que equipam o SKX, que equipam o Militar, que equipam a linha Seiko 5 mais Vintage. Então, esses modelos aqui, tá? Apesar de eles terem um calibre robusto, eles não chegam, para muita gente, eles não chegam aos pés do 6119, que equipa os calibres, os relógios da década de 60. Não pelo fato deles não serem precisos, mas por eles terem sido desidratados, por eles terem sido cortados o máximo possível de custos, para que a Seiko conseguisse manter o custo-benefício de um relógio automático. Porque você estava competindo com um relógio quartzo, você não estava competindo com outro automático, você estava competindo com um relógio quartzo. Para vocês terem uma noção, eu vi um dado uns dias atrás ali, eu não sei se é verdade, mas parece que por mês sai mais de 1 milhão de calibres quartzo, só da Seiko, só da Citizen, só da Miyota, sai quase 1 milhão de calibres. Então é muita coisa mesmo.
Então, para você produzir um calibre automático, se existe uma série de custos que o calibre quartzo não tem, porque o calibre quartzo ele é todo montado numa linha de produção robótica, enquanto o calibre automático ele precisa de alguém montando ele. Não tem como você colocar o balanço ali com o robô, certo? Então você precisa ter alguém montando esse relógio. Então essa é a grande diferença. Então para reduzir o custo ao máximo, os calibres que vieram depois da década de 70 até o final da década de 90, eles vieram praticamente sempre sendo desidratados. Eles sempre vieram com corte de custos justamente para competir com o relógio quartzo. O que aconteceu no final da década de 90? Empresas como a Rolex, como a Omega, elas começaram a trabalhar oh meu Deus do céu, a Rolex e a Omega começaram a destinar os seus relógios para o alto luxo, tá? Para o alto luxo. Então, hoje se você for comprar um Omega, provavelmente por menos de 30, 40 mil reais você não compra. Se você for comprar um Rolex, talvez por menos de 40, 50 mil você não compra. Então, eles começaram a destinar os relógios dele para o pessoal de alto luxo. Então eles começaram a não ter aquele problema de ter que fazer redução de custo para produzir um bom calibre, certo? Com essa tendência de você produzir o melhor e não o mais barato, então os calibres 4R, o 6R, o 8R já vieram com essa tendência de ser produzido o melhor e não o mais barato. Então já mudou a expectativa em função dos calibres. Eu não digo que o 4R seja melhor que o 6119, também não posso dizer que o 6119 é melhor que o 4R, mas são dois equipamentos completamente diferentes. E o 4R é um equipamento excepcional, tá? A grande desvantagem que existe, que as pessoas até agora reclamam muito, são as peças de plástico, tá? As peças de plástico que existem no 4R, que no 6119 não existia, mas é uma função de redução de custos, tá? Porque para você produzir uma alavanca de calendário, por exemplo, que é utilizada uma vez por dia, certo? Você gastar X dinheiro para poder produzir isso em metal e produzir 10 vezes, 20 vezes menos para produzir uma em plástico, é muito melhor produzir de plástico. Então, por conta disso, eles vão reduzindo os custos de produção para poder tentar oferecer o melhor produto com uma mesma qualidade. E então é justamente que entra a briga do 4R, que tem equipado esses relógios aqui, Seiko 5 Sports, que tem equipado o Prospex, tá? Contra o 6119. Então, hoje em dia, eu já tenho uma certa diferenciação. Eu acredito que o 4R seja equiparado ao 6119. Então, alguns especialistas aí de relojoeiros, mestres relojoeiros, talvez digam o contrário por causa do romantismo que existia com o 6119, mas o 4R e o 6R são modelos impressionantes, tá? Basta ver, por exemplo, que o 6R chega a ter 72 horas de corda, tá? Então você tem corda para 72 horas, 3 dias de corda. Isso é uma coisa que era impensável na década de 60 e hoje é possível. Então, por conta disso, a evolução do calibre no século 21 veio não para reduzir custos, mas para melhorar o calibre. Então, por conta disso, os calibres que estão chegando agora, eu acredito que vão começar a ultrapassar aquele velho romantismo da década de 60, 70, 80, tá? Onde diziam que o calibre antigo era melhor. Hoje em dia a gente já pode afirmar com uma certa com um pouco de convicção que o 4R e o 6S vieram com um calibre melhorado, muito melhor que o 7S, tá? O 7S ele já veio bem desidratado, então por conta disso a Seiko até acabou tirando o 7S de muitas linhas. Por exemplo, o Seiko 5 Sport já não utiliza mais o 7S, algumas linhas só que ainda ficaram remanescentes, como o militar aqui, que ainda existe alguns modelos no mundo, tá? E existe alguns SKX sendo produzidos na Coreia também, em Singapura também, que são ainda 7S, mas já também aos poucos já estão acabando. Então, o 7S está com os dias contados já praticamente. Então, basicamente a linha Seiko vai começar agora a próxima década
focando no 4R, 6R, 8R, até mesmo no Sprint Drive. Então essa é a minha visão, tá pessoal? Não estou dizendo que a Seiko falou isso, tá pessoal? Então vamos deixar bem claro, essa é a minha visão. Eu acho muito que é muito propenso a Seiko abandonar o 7S e começar a focar mais no 4R. Então se você está pensando em comprar um SKX, muda um pouquinho de ideia. Com o valor que você vai pagar no SKX, coloca 300 ou 400 reais a mais, você já vai conseguir comprar um Prospex, tá? Um Prospex, porque hoje eu vi esses dias o cara querendo vender um SKX a R$2.000, por 2.500 você compra um PED, tá? Por 2.400 você já compra um Vintage Pepsi, um Deep Blue. Então, fica muito aquém, tá? Você pega o calibre 7S com 4R, não tem comparação, o 4R é muito melhor, tá? Eu vou dizer para vocês, algumas pessoas que gostam, que adoram o SKX vão dizer o contrário, mas na minha visão de especialista, eu acho o 4R um pouco superior. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Não sei se deu para explanar um pouquinho sobre essa parte dos calibres, porque é uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa meio rápida aqui. Não dá para explanar, não dá para crescer muito o assunto, porque se a gente fosse crescer sobre cada calibre aqui que a gente fosse falar, ia ficar praticamente 1 hora, 2 horas conversando e é muita coisa para falar. Então, basicamente eu fiz um resumo aqui da tendência histórica que houve na década de 70, 80 e 90, e por isso que houve a desidratação dos calibres automáticos, e agora com a chegada do século 21, a crescente onda por relógios melhores e automáticos trouxeram à tona alguns modelos diferentes, como 4R, 6R, 8R, todos eles com um excepcional padrão de qualidade Seiko. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!